Cartilha de Orientação de Acessibilidade. Este trabalho foi gentilmente cedido pela pesquisadora Marcela Figueiredo Bezerra, em parceria com a Universidade Federal do Pernambuco, UFPE. Essa cartilha nasceu a partir de uma pesquisa realizada na cidade de Caruaru, agreste do estado. Vemos claramente que os dados aqui reunidos podem ser úteis a qualquer outro município pernambucano do país ou fora dele. Sinalização acessível em Caruaru. Autonomia cidadã apresenta dados com base na norma da ABNT, NBR 9650. O trabalho agrega com leveza e beleza, numa didática simples e clara, dicas de sinalização e adequação de estruturas externas e internas para garantir a acessibilidade em todos os ambientes. O material reproduzido nesta edição pela Superintendência Estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência, SEAD, órgão da Secretaria de Defesa Social e Direitos Humanos de Pernambuco, busca multiplicar conhecimentos para promover mais segurança e autonomia para pessoas com deficiência, idosas, gestantes, com mobilidade reduzida, entendendo que entidades públicas e privadas, cidadãos e cidadãs em geral, todos e todas com responsabilidade compartilhadas, podem e devem contribuir com um mundo mais acessível, garantindo o fiel cumprimento dos princípios da democracia e dos direitos humanos. O SAC, Sinalização Acessível em Caruaru, é uma publicação que certamente contribui para o melhor entendimento e aplicação da NBR 9050, demonstrando de forma agradável e didática, por meio de ilustrações bem elaboradas, que é possível estabelecer uma metodologia de análise sobre as condições de acessibilidade da sinalização dos ambientes. Assim, ganha relevância como material de apoio para profissionais e estudantes interessados no tema. Arquiteta doutora Maria Elizabeth Lopes. Acessibilidade tem que ser um assunto acessível. E é por meio de uma cartilha simples e objetiva que essa comunicação é feita. Uma cartilha sobre acessibilidade é o primeiro passo para que a cidade tenha espaços democráticos, pois se o lugar não está pronto para receber todas as pessoas, o lugar é deficiente. Thaís Frota, arquiteta especialista em acessibilidade. Sinalização acessível em Caruaru. Autonomia cidadã. Coordenação do projeto. Professora Marcela Figueiredo Bezerra. Integrantes: Ana Luísa Nogueira Lima da Luz, Bruno Alves, Cíntia Caroline, Elida Lima, Janaína C. Branco, Maíra de Lima Andrade, Professora Rosângela Vieira de Souza. Ilustrações: Ana Paula Barbosa Pedrosa. Impressão gráfica A. Pontual. Sumário. Projeto SAC, página 5. Acesso externo, página 6. Acesso interno, página X. Circulação, página X. Aplicação da sinalização, página X. Ambientes, página X. Agradecimentos. Sinalização acessível em Caruaru. Autonomia cidadã. Dentre as muitas características que compõem a cidade contemporânea, a questão da acessibilidade aparece como fator essencial para uma autonomia plena de qualquer indivíduo. O termo acessível parece funcionar, mas efetivamente quando relacionado ao design universal, o que não inclui ou indica alguma necessidade especial, e sim o que é passível de uso comum.
A partir dessa breve explanação, é possível apontar a sinalização de ambientes como forma de integrar o indivíduo e o ambiente que o rodeia, possibilitando autonomia durante o trajeto e circulação no espaço, com o intuito de propor a plenitude das informações aplicadas aos ambientes. A Lei de Acessibilidade NBR 9050, em vigor no Brasil desde 2004, torna obrigatória a sinalização acessível nos prédios públicos a partir de 2007. Seja através de materiais, cores e formas, as características aplicadas aos projetos de sinalização devem, por excelência, informar ao usuário de forma complexa, extraindo a partir de cada elemento a função específica das informações. Altura de aplicação das placas, elementos táteis, contrastes ou proporções são algumas questões exigidas na norma técnica que nem sempre estão estabelecidas corretamente nos ambientes. A proposta aqui apontada de aplicação e uniformização da sinalização acessível em Caruaru resulta da pesquisa realizada na cidade durante o ano de 2011, da observação de prédios e ambientes de uso coletivo. A pesquisa reflete direta ou indiretamente contribuições sociais para os indivíduos que circulam na cidade e em seu entorno, resultando consequentemente em benefícios econômicos e políticos para a região. A confecção e apresentação deste volume importa ao falar da obrigatoriedade da norma técnica de forma ilustrada, apresentando exigências básicas da NBR. O impresso consiste no desfecho do projeto, aproximando a teoria da prática, ao favorecer a aplicação das regras sugeridas. Tal prática corrobora para que se estabeleça autonomia para o indivíduo que circula pelos prédios, tornando todos conscientes e fiscais de elementos obrigatórios no trajeto e uso comum da população. Cabe a cada um de nós continuar esse trabalho que apenas tem início aqui, observando, gerenciando e apontando melhorias de forma que promova a autonomia de todos. Professora Marcela Figueiredo Bezerra. Acesso externo. Diz respeito às condições de acesso das pessoas no entorno dos prédios. São observadas as exigências feitas pela NBR 9050 para que o transeunte circule e tenha um deslocamento autônomo até a parte interna dos prédios. Possui rampa de meio fio com até 8,33% de inclinação. Rampa de acesso à calçada na faixa de pedestre. As calçadas não devem ter grandes desníveis, buracos nem obstáculos verticais que dificultem a circulação das pessoas. Vagas de estacionamento acessível devem estar presentes nos ambientes de acesso público, tendo uso restrito às pessoas com deficiência. Prédios com escadas devem apresentar também acesso através de rampas de até 8,33% de inclinação, facilitando o acesso de todos. Os prédios devem oferecer, além de apenas portas giratórias, outros acessos, de forma que facilitem a entrada de qualquer pessoa. Acesso interno. Aqui são apontadas ações pertinentes às áreas internas dos ambientes de acesso público. Tais escolhas facilitam o deslocamento de todos de forma autônoma, reduzindo acidentes e restrições de mobilidade. Os ambientes devem oferecer também em seu acesso interno rampas de até 8,33% de inclinação para deslocamento de todos. Os corredores internos devem estar adequados para o tráfego das pessoas, seja qual for sua necessidade de deslocamento.
Os corrimãos devem estar sinalizados adequadamente no início e término das escadas. As escadas devem apresentar piso podotátil para sinalizar o início e término do acesso. Circulação. Características que facilitam a circulação nos ambientes. Importam por valorizar a autonomia de todos. A NBR 9050 aponta algumas questões que devem ser observadas para garantir o bem-estar de todos. Deve apresentar piso podátil para facilitar a circulação interna nos ambientes. Os ambientes não devem conter barreiras que impeçam a circulação autônoma. Os ambientes não devem apresentar, ao longo da circulação, piso liso ou escorregadio. Os ambientes devem ter iluminação adequada, visando a redução de acidentes. As medidas da porta devem ser respeitadas segundo a NBR 9050, com a finalidade de proporcionar a todos uma circulação independente. As rampas de acesso também devem ter medidas adequadas para a circulação de pessoas com ou sem restrição de mobilidade. Aplicação da sinalização. O local da aplicação da sinalização aparece como elemento de importância relevante para melhor identificação e leitura, de forma legível e adequada às necessidades de todos, os que circulam pelos ambientes. Devem ser respeitadas as normas de altura propostas pela NBR 9050 nos elementos de sinalização vertical. É conveniente que a linguagem em braille esteja presente nas placas de sinalização, como forma de atender a um grupo maior de pessoas durante a transmissão das informações. Apresenta contraste cromático entre as placas de sinalização e o ambiente onde estão inseridas, facilitando a legibilidade. Mapas táteis aparecem como elementos importantes na sinalização de espaços. A NBR 9050 indica medidas de aplicação da sinalização tátil, facilitando sua interpretação de pessoas com limitação visual. A sinalização sonora presente nos ambientes tem a função de auxiliar em casos de emergência. Ambientes. De forma a facilitar o acesso e melhor acomodação de todos, os ambientes devem estar adaptados para atender as pessoas de forma igualitária. A NBR 9050 recomenda a aplicação de um sanitário acessível nos ambientes de acesso público. A presença de barras deve ser acompanhada das medidas apontadas pela norma técnica, facilitando o acesso de todos de forma autônoma. As barras de apoio e sinalização sonora são alguns dos equipamentos de segurança aplicados nos ambientes sanitários apontados pela NBR 9050. Os equipamentos mobiliários internos dos ambientes devem ser acessíveis, respeitando as áreas de aproximação, manobra e alcance manual de todos. A norma técnica aponta que os ambientes de uso comum devem oferecer áreas para descanso e espaço destinado a cadeirantes, sem que isso interfira na faixa livre de circulação. Agradecimentos. Agradecemos ao UFPE por ter abraçado esse projeto justamente com as pró-reitoras ProAcard, ProEste e ProPesc.
a todas as empresas e profissionais que disponibilizaram seus ambientes de uso público e, mesmo sem saber, nos forneceram informações valiosas que resultaram neste volume, e também aos alunos e professores que contribuíram para a pesquisa ao longo desse ano de atividades. SAC, Sinalização Acessível em Caruaru. Acessibilidade comunicacional. A comunicação acessível é uma ferramenta importante na troca de informações e permite o diálogo e o entendimento mútuo entre as pessoas. Ou seja, uma simples mudança na estrutura física de uma estrada, de um prédio ou um aumento no tamanho de fonte numa aba da internet podem promover a acessibilidade, tanto física quanto comunicacional, pois assim como um cadeirante precisa de uma rampa para acessar alguns lugares, o cego necessita do braille e o surdo da Libras para se comunicar. A exemplo disso, vejamos algumas formas de acessibilidade comunicacional. Braille, alfabeto usado por cegos através do tato. Por meio dele é possível identificar caracteres formados por pontos em alto relevo e fazer leituras. Libras. A língua brasileira de sinais é a língua usada pelos surdos e reconhecida como a segunda língua oficial no Brasil. De acordo com a Lei de número 10.436/02 e 10.098/00, Decreto 5.626/05, ela se utiliza de símbolos gestuais, que representam letras, palavras, objetos, entre outros. Audiodescrição. É um recurso direcionado a pessoas cegas ou de baixa visão, que descreve de forma detalhada, clara e objetiva todas as informações compreendidas visualmente, como, por exemplo, expressões faciais e corporais, informações sobre o ambiente, cores, formas, figurinos, efeitos especiais, leitura de créditos, títulos e quaisquer informações escritas na tela. Áptica. A comunicação áptica é usada por pessoas surdas, cegas, através de sensações que simulam texturas e vibrações por meio do tato, dialogando com a pessoa com o toque das mãos. Letras ampliadas. O uso de fontes ampliadas facilita as pessoas de baixa visão durante leituras de conteúdo, impressos ou digitais, permitindo o acesso às informações de forma prática. Por ter uma grande abrangência, é importante se atentar para algumas dicas de acessibilidade comunicacional que atendem todas as pessoas, como no uso de e-mails e arquivos, por exemplo. Ao enviar e-mails, descreva o conteúdo sempre no corpo do e-mail, em formato simples. Caso tenha imagens, descreva-as. Os vídeos devem conter audiodescrição, legenda e janela de Libras. Quando for enviar textos anexados, opte por formatos TXT ou DOC e não envie imagem, PDF ou arquivos fechados, pois os softwares leitores de telas para cegos não interpretam imagens. SEAD, Superintendência Estadual de Apoio a Pessoas com Deficiência. Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos.